Olá, vamos ver nesse vídeo o que o Evangelho de Lucas e alguns outros textos bíblicos fala sobre a ressurreição de Cristo. E um dos textos-chave, para esse assunto é onde Lucas registra que ele não está aqui, mas ressuscitou. Fique conosco em mais esse vídeo e vamos aprender um pouquinho mais aí da palavra de Deus ou rever, Muitas vezes nós vamos rever. Muito bem. Lucas 24, 1 a 12, diz assim as Escrituras Sagradas no Evangelho de Lucas. Versículo 1 do capítulo 24. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Como Jesus preveniu, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais, aos mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditavam nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. É isso aí, meu amigo, meu irmão, minha família. Esse é da forma como o texto que reflete, traz a nós esta forma da ressurreição de Cristo. Eles estavam indo ali já no primeiro dia da semana para preparar o corpo para o definitivo do sepultamento, uma espécie de um embalsamamento, porque tudo aquilo que Jesus havia ensinado, eles não estavam lembrando. Eles tinham esquecido que importava que Jesus haveria de nascer, mas haveria de ressurgir dos mortos. Essa era a palavra das profecias e que naquele momento com eles estavam se cumprindo. Ficaram atemorizadas, ficaram com medo, levaram os assuntos aos discípulos que ficaram com ele tantos anos. Mas também eles não creram, não se lembraram. Esse é o grande risco da humanidade até os dias de hoje. É não saber o que Jesus falou ou não lembrar o que Jesus falou. Mas o anjo teve que lembrar: olha, vocês não lembram que ele falou para vocês, ainda estando lá na Galileia, que importava que ele morresse e no terceiro dia ressuscitasse? Então, esse Jesus Cristo que hoje comemoramos aí a sua ressurreição, não foi um acidente a sua morte e nem a sua ressurreição. Estava tudo previsto nas Escrituras Sagradas. E ele, depois de aparecer a essas mulheres, o túmulo vazio, ele também apareceu aos seus discípulos. Eles estavam reunidos, com medo, portas trancadas, e de repente falaram eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Jesus ressuscitou não naquele corpo mais humano, perene, naquele corpo que faleceu, mas num corpo já glorificado.
É um corpo glorificado que não mais se limitava à necessidade de abrir portas ou espaço. Esse corpo estava glorificado e ele entrou naquele lugar mesmo trancado, mesmo fechado. Os outros evangelhos registram esses detalhes e você pode conferir depois. Então Jesus chegou ali e saudou esses discípulos. Eles, porém, olha mais uma vez, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Não se vê os espíritos, vê esse corpo, a não ser que ele se materialize. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? A dúvida é um grande impedimento da fé. A dúvida, ela não provém de Deus, mas ela provém do próprio Satanás. Ela provém do diabo. E uma das grandes desafios nossos até os dias de hoje é eliminar a dúvida, acrescentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Como? Crendo nas Escrituras Sagradas, crendo naquilo que elas estão escritas. Mas o texto prossegue e diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, palpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. É uma das provas cabais, que Jesus ressuscitou o seu corpo fisicamente, Então, é uma ressurreição, o próprio corpo que desceu, que foi sepultado. Então, ele pede para que os discípulos verifiquem, olhem os sinais dos cravos, E o apalpe, dizendo, olha aí, versículo 40 e 41, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? O corpo físico teve fome, e precisou de comer alguma coisa. E esses detalhes simples que registram no Evangelho são provas cabais de que a ressurreição foi verdadeira, foi cabal. E Jesus, no texto, diz aqui que então lhes apresentava um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Maravilha, meu amigo, maravilha, irmão, maravilha, família. Esse é o Cristo ressuscitado. Mas a gente sempre tem que lembrar que antes da ressurreição houve derramamento de sangue. O derramamento de sangue foi para pagar os preços dos nossos pecados. Sofreu a morte que nós deveríamos sofrer. Pagou os preços dos nossos pecados. E agora nós vivemos por Ele nessa ressurreição. Tem um texto muito bonito em Paulo também, um texto que comprova as Escrituras, que eu gostaria de ver com você. Ele está em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 em diante. Ele diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou daqueles que morreram. Cristo então foi o primeiro, a primícia que ressuscitou. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Eu estou lendo 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21. Em Adão, nós pecamos e herdamos esse pecado com ele e com ele a morte. O que as Escrituras dizem agora? Com a ressurreição de Cristo, que Cristo agora é a primícia dos que têm a vida eterna, dos que estão com Deus. Ele é a primícia do que ressuscitou. E aí ele diz: visto que com a morte veio um homem, também um homem veio a ressurreição dos mortos. Cristo inaugurou, foi o primeiro que trouxe essa questão da ressurreição dos mortos. Para sempre. Diferente de quando ele ressuscitou Lázaro, que aquele Lázaro, naquele milagre, ele voltou a morrer, aquele Lázaro lá. Mas no dia do Senhor, no dia do juízo, ele vai ressuscitar para todo sempre. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. A importância de nós entendermos essa questão de Páscoa, Jesus Cristo a nossa Páscoa, Jesus Cristo o nosso Cordeiro de Deus. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, foi o primeiro. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha aí. Por isso a importância da nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé nele. É Ele, a nossa fé depositada nele, que vai nos dar
essa vida ressurreta com Ele no nosso dia. E então, diz aqui, e então virá o fim, quando Ele entregar o seu reino ao reino do seu Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E olha que depois o próprio Paulo, nesse texto aqui, ele diz no versículo 54 de 1 Coríntios 15. E quanto a este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, ele está falando de quando todos os cristãos que depositaram a sua fé em Cristo Jesus também ressuscitarem dos mortos, ele estava se revestir de incorruptibilidade, e o que for mortal se revestir de imortalidade, e então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A lei diz que todo pecado é condenado, todo pecador, aquele que peca está condenado à morte. E Cristo veio sofrer essa morte por nós. Ele morreu a nossa morte e ressuscitou para falar que todo aquele que depositar a fé nele, um dia também vai descer a essa sepultura, mas também vai ressurgir. Primeiro foi Cristo, agora serão aqueles que depositarem a sua fé no dia determinado pelo Senhor. Quando será, ninguém saberá. O Senhor Jesus Cristo me diz, esse dia e hora ninguém sabe. Vai ser um dia que chegará como um ladrão, ninguém sabe. Por isso, é importante nós estarmos preparados para esse Cristo que ressuscitou. Ele veio há 2000 anos atrás e está falando a nós até hoje através das Escrituras Sagradas. Ele ressuscitou. Hoje ele está trazendo a nós o Evangelho da Graça. É pela fé. E quando nós depositamos a fé em seguir o exemplo dele, nós vamos viver a vida que ele viveu nesse mundo aqui. Uma vida de obediência ao Pai Celestial, uma vida de retidão, uma vida de justiça, em que não há dolo, não há má fé, não há nada, mas uma obediência. Essa é a verdadeira comemoração da Páscoa que nós devemos ter a cada dia. Jesus trocou a nossa condenação pela nossa salvação. Então, ela é de graça para nós, mas para Jesus ela custou a vida desse homem perfeito. Então, é nesse sentido que eu gostaria de deixar com você esse texto bíblico, esses textos bíblicos que nós lemos aqui, principalmente da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a oportunidade que Deus nos dá de deixar para trás aquela vida pecaminosa de Adão e trazer agora para a nossa vida a vida em Cristo Jesus. Nova criatura. As coisas velhas de Adão devem passar, mas viver agora uma vida em Cristo. É nesse sentido que eu gostaria de te desejar aí uma feliz Páscoa, que Jesus é a nossa Páscoa por causa do sacrifício que Ele fez para nós. Quando eu deposito a fé nele, nós somos perdoados, salvos. E com essa nossa fé nele, pela obra que Ele fez, nós temos essa nossa ressurreição garantida no dia dele. Mas Ele nos promove a salvação hoje, no dia de hoje. Lembra da passagem que nós lemos no vídeo anterior, quando ele disse para o ladrão lá na cruz que arrependeu do seu pecado? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se hoje Deus chamar a qualquer um que tiver depositado a sua fé, a sua confiança, arrependeu dos seus pecados e passar deste mundo para outra, hoje você estará com Cristo. O importante é estar com Cristo, onde Cristo estiver. Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Deus abençoe, que você possa fortalecer a sua fé cada vez mais. E querendo saber mais sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estudar as Escrituras. Que Deus vai iluminando a nossa mente. Ele ilumina a nossa mente, depois Ele ilumina o nosso coração, para que nosso coração aceite essa iluminação da sabedoria divina das Escrituras Sagradas,
Ela muda o nosso pensar, ela muda o nosso coração e as nossas ações. Esse é o verdadeiro Evangelho. Muda o que penso, muda o que falo e muda o que faço. É isso que é a verdadeira Páscoa. Não, estamos no mundo, mas não vivemos mais para esse mundo. Deus abençoe para você. E como você pode ver nesse texto do Evangelho, não tem coelhinho, não tem ovo de Páscoa, não tem nada. Teve sofrimento. O chocolate, não tem problema nenhum, você pode comer, mas ele não te salva. O coelhinho da Páscoa não te salva. Só Jesus Cristo pode te salvar. Que nós não possamos envolver-se nesses doces que são deliciosos, mas eles não podem nos tirar da fé. Eles não podem desviar a atenção nossa da fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você nesse dia especial. Essa é a boa notícia do Evangelho, é as boas novas de salvação. Palavra de salvação, é o Evangelho de Jesus Cristo, é Jesus conosco, o nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe com muita graça, com muita paz e com muita sabedoria para viver longos dias que o Senhor tem para nós aqui ainda nesse mundo, até que Ele volte ou que Ele nos chame. Grande abraço para você e aí sim agora, feliz Páscoa, com Jesus na mente, no coração e na ação. Até mais. Deus abençoe, com graça e paz.